Nós vamos falar um pouquinho no mundo da governança, como é que a gente consegue tratar o aspecto ESG, trazendo para a realidade do mundo, principalmente da hotelaria. Eu não preciso convencer vocês de que nós estamos vivendo num mundo de profunda mudança, né? Mudança de paradigmas, mudança de possibilidades, de entendimento. Quando é que alguns de vocês poderia olhar para o momento atual e imaginar que de fato nós estaríamos interagindo com uma maquininha, um robozinho, chat GPT ou qualquer outra forma de inteligência artificial que consiga responder para a gente de uma forma coerente alguma pergunta que você ou digita e hoje que você fala e ele interage com você. Então, muitas das coisas que a gente vem tratando aqui nessa arena ou que vocês estão enfrentando no dia a dia, esses ambientes virtuais, se bem estruturados, porque eles precisam ser ensinados também, eles podem ajudar em muito na implementação e na gestão de uma agenda com um tema que aparentemente é complexo, mas que ele pode se transformar em algo bastante simples. O que eu estou querendo dizer é que nesse mundo moderno, cada um de nós, os pequenos, os médios, até os grandes empresários do mundo da hospitalidade, já não estão mais sozinhos nesse caminhar. Existe o apoio de tecnologia, existe a possibilidade cada vez mais intensa de comunicação, de você buscar apoio, de você buscar acesso a informações. Hoje todo mundo tem um celular, todo mundo consegue pesquisar para ter uma informação sobre neutralização de carbono, ou o que isso significa, quais são os primeiros passos. Então, não há mais justificativa para falar que um tema tão importante quanto esse, que trata dos aspectos ambientais, sociais e de governança, não possa ser tratado no dia a dia de cada um aqui. O que a gente está também conversando bastante é que nesse momento de evolução, a gente não está mais só, entre aspas, preocupado com a sustentabilidade. Como eu venho conversando bastante com a Ana e com vários outros atores do turismo, hoje a grande responsabilidade está associada à regeneração, de nós tratarmos o turismo de uma forma a tentar recompor os problemas que hoje a gente enfrenta. Alguém estava colocando numa das palestras anteriores aqui, que como é que alguns assuntos eles são emergenciais, eles não são importantes simplesmente, eles precisam ser enfrentados. E hoje, esse aspecto de relacionar com alguns impactos ambientais, sociais e alguns aspectos relacionados a boas práticas de gestão, de governança, eles são emergenciais. E todos nós aqui, eu tenho certeza, que olhávamos, por exemplo, para a questão do clima e achávamos que era um negócio longe para dedéu, né? Isso aí é um negócio de outros países, é coisa de África, né? Que passa por muito calor. Olha nos nossos últimos 15 dias aqui, olha as queimadas que nós estamos passando. Essa cidade que vos acolhe agora foi listada como foi a pior, né? Mas vamos colocar uma das 10 piores cidades do planeta por 3 dias seguidos do ponto de vista de qualidade do ar. Quer dizer, que título é esse? O ar em São Paulo foi caracterizado como sendo insalubre. Quer dizer, é quase que impossível, absolutamente não recomendado para ser respirado. E a gente estava tocando a nossa vida. Então, quando a gente puxa isso para o turismo, que tem muito a ver com deslocamento, tem muito a ver com consumo de água excessivo, porque quem vai viajar, quantos de nós mesmo aqui, quando a gente vai tomar um banho no hotel, fala, porra, trabalho tanto, estou viajando, mereço um banho mais comprido, né? E é a água rolando. Então, eu mereço, você se dá, vou ligar o ar-condicionado um pouco mais, então é mais energia. Então, o turismo tem um papel muito importante para ajudar na sensibilização, na conscientização de algumas mudanças que são emergenciais. E, de novo, voltando para a nossa mudança, essa percepção é o que a gente está vivendo hoje. O que cada um de nós pode e deve fazer, tanto no próprio negócio, ou para replicar, ou para ler mais a respeito, ou para reconhecer que esse tema já não é mais aquele negócio de abrace a árvore, não pise na grama, jogue a latinha no lixo e está resolvida a sua parte.
Infelizmente, não. E o que eu vou falar hoje aqui para vocês é um pouco desse processo e vou falar de um movimento muito consistente, apresentar aqui os resultados de um trabalho que a Resorts Brasil, como associação, vem conduzindo nos últimos anos com seus associados, que no ano passado, em 2023, gerou um diagnóstico de maturidade dos seus associados nessa evolução de posições e de atitudes na agenda ESG, e como é que isso vai se desdobrar um pouco mais para frente, e a Ana vai me ajudando aqui se eu falar alguma coisa que não diz respeito. Então, um pouco do que eu queria trazer sobre essa parte aqui, eu já falei, que é a importância, mas, além disso, essa frase que está escrito aqui embaixo, ela é essencial. O ESG precisa ser pragmático e precisa estar antes da última linha do negócio. Se não for rentável, não vai parar de pé. Não adianta. Eu acho lindo pessoas que tenham o ideal de contribuir. Eu acho que todos nós temos que fazer isso. Todos temos que fazer. Agora, como negócio, uma boa prática, ela tem que se transformar em, no mínimo, algo viável, porque senão você não consegue manter essa prática por muito tempo. Fica uma atividade filantrópica, que também é legal fazer. Você fala, pô, vou investir na comunidade e tal. Ah, mas isso faz parte do negócio, de marca? Não, eu estou separando uma parte do meu lucro e vou investir como uma atividade filantrópica, vou me doar. Lindo. Agora, para você trazer boas práticas para dentro da porteira, né, para dentro da porta do seu negócio, quer seja hotel, quer seja restaurante, quer seja atrativo, aquilo tem que girar de tal maneira que no final do dia sobre alguma coisa mesmo com aquela atividade sendo implementada. Tá? Então ela tem que ser pragmática, as práticas ESG, e tem que ser rentáveis. E esse mundo ESG, ele vem impactando todo tipo de empreendimento ligado à hospitalidade e ao turismo. Eu trouxe aqui algumas grandes provocações, né? Então, para os grandes empreendimentos, que eu estou falando aqui de empresas que são de sociedade anônima, né? Ou mesmo algumas empresas que são limitadas, mas que são de médio, grande porte, essas empresas, normalmente, elas têm metas objetivas a serem cumpridas. As empresas que são de sociedade anônima, SA, elas têm que se reportar à Bolsa de Valores e ela tem que apresentar algumas métricas ESG, então tem obrigações a serem cumpridas, e essas grandes empresas seguem uma pauta ESG com mais força, porque elas têm uma reputação a seguir, a valorizar, a fortalecer. Então, uma boa prática, ela reverbera nas redes sociais, ela reverbera na percepção do mercado. Por isso, então, as grandes, elas são meio que obrigadas a fazer, e tem até órgãos que fiscalizam esse tipo de ação. Agora, os pequenos, do outro lado, também vêm sendo obrigados, porque muitos pequenos empreendimentos prestam serviço para quem? Para essas grandes empresas. Vocês já devem ter ouvido sobre cadeia de valor, né? Cadeia de suprimentos. Então, se um evento, por exemplo, como esse aqui, que, digamos, tem algum nível de certificação, que tem algumas preocupações, se ele vai contratar algum serviço, algum prestador de serviço para atuar aqui, certamente ele vai pegar os compromissos que o evento tem e vai desdobrar para os seus fornecedores. Então, mesmo às vezes, quem é um fornecedor pequeno, ele passa a ser pressionado pelos grandes negócios para cumprir uma agenda ESG por causa dessas obrigações da sua cadeia de fornecimento. Então, isso vai acabar repercutindo em todo o mercado do turismo mais cedo ou mais tarde. Se não for pelos negócios, aqui embaixo, na demanda, nós estamos percebendo que os consumidores, pessoa física, também estão mais conscientes. Quem aqui não vai viajar e sem querer não presta atenção, não percebe a quantidade de plástico, às vezes, que está no lixo, né? Ou quando você pega travesseiro que está embalado, depois cobertor que está embalado, depois não sei o que está embalado, e você pega tudo aquilo e joga fora aquele monte de saco plástico que não serve para nada. Não é sinal de que aquilo foi cuidado para você. Significa um desperdício desnecessário. Quantidade de água, quantidade de energia. Então, o consumidor hoje
ele está mais atento a essas questões, inclusive de certificação, né? Aquele lá, ou no mínimo você vai para Booking, você vai para TripAdvisor, e você vê lá que se tem uma folhinha, se tem um indicativo de que aquele local presta mais ou menos atenção. Então, são sinais de que o consumidor está prestando atenção nisso. Tira turismo, vocês vão ver que, principalmente essa geração mais jovem, ela escolhe produtos no supermercado baseado no tipo de embalagem, percebe se é uma empresa mais responsável ou não. Se eu falar aqui para vocês de Natura, vocês vai vir à mente de vocês que é uma empresa que polui, que agride, ou é uma empresa que é responsável? Grande parte de vocês vai falar que essa é uma empresa responsável, porque está no subconsciente da gente de tanto ver boas ações sociais e ambientais que essa empresa. E eu não estou aqui analisando a Natura, tem muitas que fazem. Estou falando que esse é um nome que normalmente aparece em quase todo o curso que eu dou. E ainda, quando qualquer empresa queira fazer, para além de ser parte do negócio e ser rentável, hoje ainda é um grande diferencial. Então, se você não está fazendo porque é o certo, porque é o justo, faça, porque isso pode te posicionar de uma forma diferente. Você pode conseguir um mercado diferenciado que está disposto, às vezes, até a pagar um pouco mais para conseguir ir em um local que se compromete com algum tipo de ação. Às vezes até pagando um pouquinho mais. Às vezes você paga uma taxa um pouquinho maior, mas é um local que neutraliza, é um local que usa produtos locais, é um empreendimento que usa mão de obra local e assim sucessivamente. Nesse caminho todo, é fundamental também a gente desmistificar que entrar na pauta ESG pressupõe você precisar de um mega especialista, começar complexo, com uma planilha difícil de entender. É o conceito de jornada. Comece do simples, comece com a coisa mais barata, comece com aquilo que dá mais impacto para o seu negócio. Vá medindo, vai mensurando e vai vendo qual é o impacto que isso está gerando. Então, você não precisa entrar no mundo ESG querendo transformar o mundo e mudando a temperatura do Brasil em 1 grau para menos. Não precisa. Começa das coisas mais simples. Comece aderindo a essa agenda, sabendo aonde você tem problema. E se nós estamos falando de questões ambientais, sociais e de governança, tem 3 ou 4 itens ou temas dentro de cada um desses 3 pilares que são fáceis de todo mundo entender. Se eu falar da importância de energia, de economia de energia elétrica, todo mundo aqui vai concordar que esse é um tema importante para a pauta ambiental. Qual é outra? Resíduo é outra. Água, consumo de água racional é uma outra pauta importante na questão ambiental. Então eu citei aqui 3 aspectos que todo mundo concorda que é importante. Se você fizer um negocinho desse tamanho sobre cada um desses 3 pontos, você já avançou muito e está excelente. Se você eventualmente tem um funcionário da região bem tratado, de uma forma justa, bem qualificado, você já está ajudando na pauta social. Se você não pratica atos de corrupção, se você tem uma ação inclusiva, se você escuta e valoriza os seus próprios funcionários, você tem algumas boas práticas de governança. Então, em alguns exemplos, a gente fala, poxa, eu já estou trabalhando numa jornada ESG e já estou começando a fazer isso. E aí você tem que, aos poucos, amadurecer, criar formas de medir isso, compartilhar internamente aonde que você quer chegar, e aí você segue nesse modelo de jornada, começando do mais simples, depois estruturando, incorporando questões mais estratégicas, e aí sim transformando a realidade, regenerando quando for o caso. Trazendo esse ambiente, essa complexidade toda de uma forma simples para meios de hospedagem, o que eu acho que é muito importante? A gente caracterizar que existem alguns aspectos que são comuns a todos os setores relacionados ao turismo. Estamos conseguindo trabalhar a Resorts Brasil, por meio da Ana, a Brastoa, cadê a Marina? Estava aqui há pouco, está ali. Tem várias associações que estão trabalhando ativamente em prol de um movimento nacional colaborativo para tentar facilitar o entendimento do mercado
sobre o que é que o turismo com o que o turismo está se preocupando, de que forma que ele está se posicionando, e aprimorar a qualidade e a competitividade dessas empresas, estimulando um melhor desempenho. Veja, a palavra desempenho aqui, ela tem a ver com aquele outro slide lá, quer dizer, tem que ser rentável, tem que melhorar a percepção do usuário daquilo que está sendo feito. Então, esse grande movimento, ele nasceu agora esse ano. Nós estamos juntando ainda as peças para tentar facilitar a comunicação entre quem consome, o turista, o visitante lá na frente, com todos os setores do mundo da hospitalidade, do turismo, que estão preocupados em criar uma agenda mais consistente sobre a pauta ESG. Nós tivemos já uma reunião sobre isso lá em Itu, no evento da Resorts. Estamos tendo aqui, nos encontramos lá no Salão do Turismo, no Rio. Provavelmente faremos um encontro na BAV, que vai acontecer semana que vem, em Brasília. E na agenda de 2024, nós vamos culminar com um encontro durante o Prêmio Brastoa, lá em Gramado. Para conseguir construir as normativas do que nós estamos chamando de alguns aspectos básicos, essenciais, a gente fez um primeiro grande trabalho de benchmarking, de estudo das melhores práticas, associando algumas normas. Aqui estão os principais, mas nós bebemos, por exemplo, de Fórum Econômico Mundial, de outras práticas nacionais e internacionais. Mas nós pegamos as normas da BNT, as normas, os critérios para hotéis do GSTC e do WTTC, os basics, para conseguir criar ali o que seria importante para meios de hospedagem e assim desenvolver uma jornada que parte dela, no seu conceito, foi implementada na Resorts Brasil e que aos poucos a gente vai ampliar para outros ambientes da hospedagem no Brasil. Tá? E como é que nós estamos conduzindo essa metodologia? E aqui tem uma estrutura tentando simplificar, né? Ela é um pouco mais robusta e mais complexa do que isso aqui. Ela partiu do princípio de uma matriz de maturidade caracterizada por perguntas norteadoras. Então, para cada uma das 3 letrinhas ali em cima, o ambiental, o social e o governança, baseado naqueles aprendizados ali, daquelas referências, né, de documentos e de estudos, nós selecionamos quais são os pontos centrais que todo meio de hospedagem precisa se preocupar. Isso gerou, então, perguntas norteadoras. Essas perguntas norteadoras, elas pressupõem uma resposta em uma escala de maturidade de 5 pontos, de 1 a 5, sendo o 1 o menos evoluído e o 5 o mais evoluído. Então, se uma pergunta hipotética aqui para vocês fosse: você desenvolve algum tipo de política de redução do consumo de água? Quais seriam os 5 steps aqui, as 5 etapas de evolução? Então, para essa pergunta, uma resposta seria: não tenho política que trata disso. Segundo, prevejo elaborar a política ainda esse ano. Terceiro estágio, tem uma política, mas ainda não está implementada. Quarto, tem uma política, está implementada, mas tem aspectos a serem melhorados. E quinto, tem uma política plenamente implementada e que está me gerando resultados concretos. Então, se eu tenho uma pergunta como esse exemplo que eu dei, a gente consegue, por meio de uma autodeclaração, ou seja, o próprio dono ou gerente ou coordenador do meio de hospedagem responde a essa pergunta e identifica em que nível de evolução ele está. Então, imaginem que para esse processo tem lá algo do tipo 30, 40 perguntas. E dessas perguntas, então, de novo, fazendo uma autodeclaração, neste primeiro momento ainda não está sendo necessário você apresentar uma evidência, uma comprovação daquela sua resposta. Então, se você falou que você tem um plano já pronto de melhoria, você não precisa subir, dar um upload ou anexar este plano. Você só fala que ele tem. Com o passar do tempo, quer dizer, a partir deste ano ou do ano que vem, provavelmente nós já vamos estar falando o seguinte: bom, você tem um plano que você está dizendo que tem, então
clique aqui e suba esse plano como uma evidência do seu nível de maturidade. E aí uma equipe técnica, mais inteligência artificial, vai conseguir fazer uma leitura e ver se aquele documento que está sendo anexado faz sentido para responder à pergunta norteadora. Depois de um tempo disponível e de um apoio técnico para resolução de dúvidas e preenchimento, a gente teve um cenário, eu vou te falar aqui quais são os critérios. Nós tivemos um cenário para os principais aspectos que foram selecionados da agenda ESG respondidos. Quais foram os critérios que nós selecionamos considerando as características de meios de hospedagem, da Resorts Brasil e daquelas leituras complementares? Bom, de novo, a Resorts veio de um processo de amadurecimento, né? Então, teve a cartilha que foi elaborada, que foi a base disso. Depois disso, foi feito um conjunto grande de ações de sensibilização, ações complementares de qualificação das pessoas, e o olhar sobre o empreendimento veio como uma das partes de um grande processo de maturidade ESG para os resorts. Não foi uma ação única e isolada. E aí, esses aspectos aqui, cada um desses aspectos teve 1, 2 ou 3 perguntas norteadoras, cada uma delas com aquele estágio de maturidade que eu falei para vocês. Então, quando a gente olhava, e esse material todo depois pode ser disponibilizado para vocês, quando a gente olha e fala, bom, sobre eficiência energética, então tem uma pergunta norteadora, né? Tipo, você tem uma política de redução ou de uso racional de energia. E aí tem a escala de 5 pontos. Não tenho pouco implementado, tenho implementado com pontos de melhoria, né? Quer dizer, nesse estágio, a pessoa foi preencheu toda a tabela. Aí, com base em todas essas informações, foi feita uma pontuação para conseguir ver o nível de maturidade de cada empreendimento, de cada resort, para cada um dos 3 aspectos, e depois disso, um índice geral de todos os resorts. Porque assim, a Resorts Brasil consegue, ano a ano, fazer um acompanhamento, não de fiscalização, mas de curadoria, de apoio, de orientação, até para buscar, eventualmente, a mobilização de apoios técnicos para resolver algum problema que venha a perceber como sendo recorrente em um número grande de empreendimentos. Talvez muitos resorts tenham algum tipo de dificuldade para trabalhar a questão de gestão de resíduos sólidos. Se isso ficar claro no diagnóstico de maturidade, a Resorts Brasil, como associação, consegue fazer, eventualmente, uma ação de mobilização para apoiar a evolução nesse aspecto. E aí, isso, ano a ano, vai impulsionando a tal da jornada para um estágio de maturidade maior. De novo, junto com ações de capacitação, de promoção, de sensibilização, porque não é de uma hora para outra que isso acontece. Então eu vou ler aqui com vocês quais foram os aspectos principais que foram considerados em cada um dos 3 pilares. Bom, no aspecto ambiental, nós priorizamos eficiência energética, claro para todo mundo. Depois, conservação da água e uso eficiente. Gestão de resíduos sólidos. Lembra aqueles exemplos que eu dei logo no comecinho da minha fala aqui com vocês? Se você trabalhar só essas coisas aqui, já está excelente no mundo de vocês. Está excelente. Vai estar, sabe, melhor do que 90% dos meios de hospedagem do Brasil. Além disso, como é que a gente consegue contribuir para a diminuição da emissão de gases de efeito estufa e compras sustentáveis. Compras sustentáveis contribuem com vários aspectos, inclusive com cadeia, né, de suprimentos, tem a ver com desenvolvimento social, mas como é que a gente gerencia aquele ciclo, né, de economia circular, como é que a gente compra e depois endereça as embalagens, tudo isso entra aí. Sobre a dimensão social, foram valorizados os aspectos de emprego local, se não tem, se tem pouco, se tem e trabalha e é qualificado, promoção da inclusão no seu quadro de funcionários, apoio à comunidade na área de influência dos resorts, lembrando que os resorts, diferente às vezes das pequenas pousadas que estão espalhadas pelo Brasil,
tem um papel importante, muitas vezes, no destino turístico onde ele está inserido, né? Muitas vezes é o maior empreendimento de uma região. Então, quando a gente fala de compras sustentáveis, quando nós falamos de inclusão, apoio à comunidade, isso, de fato, pode contribuir significativamente para a mudança de cenário, né? Então, dependendo do tipo de hospedagem, os pesos desses aspectos podem ser ajustados, tá? Trabalho decente e combate à exploração e ao assédio, tá? Então, esses são os aspectos do pilar social. No pilar de governança, satisfação e experiência do cliente, inclusive de monitoramento disso, métricas para isso. Se tem clara qual é a estratégia de sustentabilidade e de regeneração, e se isso está claro como uma missão do próprio empreendimento, quer dizer, eu quero contribuir nessa direção. Acesso e acessibilidade, mapeamento e engajamento das partes interessadas naquele território, quem são as pessoas, quem são os fornecedores, mesmo colaboradores, clientes, todos que estão envolvidos, quer dizer, conhecer o ecossistema onde o empreendimento está inserido e depois como é que ele comunica para dentro, para os seus próprios funcionários, para os seus próprios colaboradores e para as partes interessadas sobre o que ela está fazendo, ele empreendimento, ele resort. Então, para cada um, vocês viram ali que nós priorizamos, então, 5 grandes aspectos por cada dimensão, cada um desses teve de 1 a 3 perguntas, tá? Então, esse quadro todo, essas respostas todas, subsidiaram uma visualização num painel, num dashboard, né, num painel bonitinho, online, num aplicativo desenvolvido pela GKS, que permite que cada empreendimento que tenha preenchido consiga se ver, e a gente consegue comparar cada um dos empreendimentos com alguns estudos de caso que a gente identificou como sendo uma boa referência e nós preenchemos na matriz. Então, vamos colocar lá, poxa, nós estudamos um hotel muito bom na França, e ele virou um benchmark, né? Um estudo de caso que a gente gostaria de servir como referência para os resorts brasileiros. Então, nós pegamos esse estudo, nós preenchemos a matriz com as informações daquele local, e qualquer empreendimento consegue depois comparar aonde ele está em cada uma das perguntas com esse bench. E também, cada um dos empreendimentos consegue se comparar com a média de todos os outros resorts que estão participando dessa mesma jornada. Porque às vezes você fala, poxa, eu estou aqui de 1 a 5, eu estou tendo uma nota 2. Pô, isso é ruim, né? 2 é mal, é menos de 50%. É ruim, mas de repente, na média dos resorts, você está ali. Então, você está ruim, mas você não está ruim sozinho. Então, é um movimento que todo mundo do setor precisa fazer para evoluir. Isso, às vezes, atenua um pouco. Ou, às vezes, do outro lado. Você fala, nossa, eu estou aqui no 4, 5, então eu estou excelente. Cara, mas, de repente, está todo mundo em 4 e 5, porque, por exemplo, todo mundo desenvolve ações para emprego digno. Cara, emprego digno é o mínimo que se espera quando você vai contratar alguém. Não devia nem estar aqui, né? Devia estar assim, cara, é o óbvio. Mas a gente está pontuando porque faz parte ali das normativas. Mas é o óbvio. Então, não se espera menos do que 4, 5 de maturidade em algum critério que seja essencial, fundamental. Tá claro? Então, é essa comparação que a gente consegue fazer entre os próprios participantes e alguns estudos de referência. Aí também a gente consegue ver para cada um dos, o que a gente chama de ponto, né, score, por pergunta, depois um painel de controle da onde é que ele está, e também essa plataforma permite que a gente estabeleça metas, considerando a média do mercado e considerando o estudo de bench. Então, cada empreendimento consegue falar, poxa, eu estou no nível 2, eu consigo ir para o 4, eu consigo ir para o 3, qual é a minha meta para a jornada, para a medição de maturidade do ano que vem. Então, consegue, aqui mesmo na plataforma, indicar uma referência de caminho. E que não necessariamente é evoluir, pode ser continuar onde está. Né? Porque às vezes você fala, poxa, já estou na minha média de mercado e eu preciso colocar toda a minha energia o ano que vem para resolver 1 ou 2 pontos que eu estou muito ruim. Então, eu vou trabalhar naquele fator que é o meu limitante. Eu não preciso ficar trabalhando todos os aspectos durante todos os anos. Eu faço um trabalho de manutenção
melhoro a cultura, talvez, do meu empreendimento e foco naqueles locais, naqueles aspectos que estão muito ruins para mim. Isso fica muito claro de ver ali no painel. E também, nesse estabelecimento depois de meta, a gente consegue depois selecionar e ir acompanhando todas essas metas. E ele vai gerando relatórios que podem ser vistos na tela ou gerar um PDF que pode ser impresso, ou o resort pode compartilhar com todos os seus colaboradores e todo mundo tem um grande marco de referência. Lembrando que esse ambiente não é um instrumento de gestão, não é de gestão de projetos, né? Não é complexo para fazer todo o gerenciamento. Não, ele só ajuda a identificar com clareza onde você está, aonde você poderia chegar e te indicar ali caminhos responsáveis e alguns prazos, como sendo grandes pontos de atenção para reuniões de equipe, principalmente. Então, aqui está um pouquinho mais, né? E esse ambiente, ele tem duas formas de apoio, né? Quando a pessoa preenche e estabelece uma meta, nós temos uma inteligência artificial baseada no ChatGPT, que foi abastecida com vários documentos de referência sobre o assunto. E aí a própria inteligência artificial ajuda numa recomendação básica do que você precisa fazer para evoluir da onde que está para onde você colocou como meta. Se aquela recomendação não for muito apurada, muito cuidadosa, não resolver o seu problema, tem a possibilidade de se trabalhar com uma interação humana por meio de um apoio da GKS, nesse caso aqui. E aí nós fizemos esse trabalho para alguns dos resorts de fazer uma ação de mentoria para ajudar a refinar um plano de ação e detalhar esse plano de ação e ajudar depois nas orientações para a implementação desse plano de ação e assim incorporar as melhorias recomendadas para a evolução na jornada ESG. Aí é só uma imagenzinha da inteligência ali. E se nós estivéssemos falando de um equipamento turístico, né, um hotel, que é um grupo, como a gente viu aqui alguns, também a possibilidade de você agregar todos os empreendimentos, todos os hotéis ou todos os resorts do mesmo grupo, para que este grupo também possa ter uma avaliação do seu próprio conjunto, né? E aí a gente consegue, como todo BI, fazer aquelas seleções também e ter afirmações do tipo, os hotéis ou os resorts do Nordeste estão mais evoluídos no critério tal, os do Sul, então os de mar, os de serra, os que têm menos tempo, os que têm mais tempo. Então, dá para fazer análises bastante significativas até para entender as peculiaridades de diversas formas de manifestação desse tipo de meio de hospedagem. Ainda aqui tem vários prints de telas lá do sistema, né, para conseguir mostrar a comparação, por exemplo, entre empreendimentos ou dentro de cada uma das perguntas, qual é o estágio de maturidade. Por que a jornada ESG ela é muito importante e fez a diferença? Daqui a pouquinho eu vou mostrar os números da Resorts. Primeiro porque ela permite um acesso fácil no ambiente de dashboard, permite a caracterização do estágio de maturidade, possibilita a geração de metas de um plano de ação, tem um apoio de inteligência artificial e de consultores especialistas, compara com Bench e com outros empreendimentos e é base para ações de comunicação. Não basta ser honesto, você precisa se fazer entender como honesto, né? Precisa parecer ser honesto também. O mercado precisa ter consciência disso. Aqui é o resultado, isso tem um diagnóstico de maturidade em 2023 da Resorts Brasil, com todos os empreendimentos que participaram. Esse documento depois a Resorts acho que pode disponibilizar para todos, que é a síntese do trabalho que foi feito. Então, isso foi conduzido a partir, como eu falei para vocês, de uma ação já de 3 anos atrás, né, de alguns critérios da cartilha, e isso foi evoluindo. E essa rodada de 2023 teve o apoio do Ministério do Turismo e do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para a gente conseguir rodar esse primeiro modelo. No ano passado, eram 60 e poucos resorts associados, hoje são 70, né? E nós tivemos a adesão de 23 resorts com essa distribuição, 9 sendo de praia, 14 do interior, 7 do Nordeste, 12 do Sudeste, 1 do Centro-Oeste e 1 do Sul.
Então, esses foram os resorts que participaram da rodada de maturidade. E, de uma forma agregada, esse foi o desempenho dos resorts. Quer dizer, nos aspectos ambientais, o nível de maturidade de uma escala de 1 a 5 foi de 2,92, o que representa 58% de maturidade nessa escala ponderada que nós fizemos para a dimensão ambiental. De novo, considerando os 23 respondentes da Resorts Brasil. Esse ano nós vamos iniciar na sequência aqui, a semana que vem, a rodada 2024, onde a gente espera uma adesão maior, mais significativa, pelo menos mais do que metade dos resorts, e vamos poder comparar a maturidade de cada um deles frente aos compromissos assumidos o ano passado, frente a outros benchmarking, e ver se eles estão evoluindo, e se a associação como um todo está evoluindo nesse tema da sua jornada da sua jornada ESG, desculpa. Na parte social, a gente está com um nível mais alto de impacto positivo, né, 4,18, que representa 83%. Isso também é muito bacana e mostra a importância e a seriedade com que os resorts vêm trabalhando, principalmente a sua questão do entorno. E, por último, nos aspectos de governança, 3,81 de uma escala de 5, representando 76,2%. Então, a questão ambiental é aquela que demanda um esforço maior. E não é só boa vontade. Muitas vezes a questão ambiental está associada a investimentos um pouco maiores, e se nós pensarmos nos resorts, isso significa muitas vezes numa abrangência territorial grande, num número grande de equipamentos, não é um negócio, e numa distância às vezes que é difícil você fazer, agora eu vou colocar placa solar. Cara, não é tão fácil você fazer um negócio desse lá no interior, não sei de onde, né? Então tem alguns aspectos que são dificultadores para a questão ambiental, mas que são motivadores para uma agenda mais agressiva, né, de o que fazer em 2024, 2025. Então, a média global, 3,64, da mesma escala de 1 a 5, representando 72,8%, o que é bom. Aqui eu falei um pouco já para vocês, quer dizer, nós estamos naquela agenda de conversas e de amadurecimento dessa pauta sobre ESG no turismo. A gente está aqui na Equipotel, vamos ter provavelmente na ABAV, que ainda não está certo, um encontro formal de um grupo que ainda está em formação, e depois no ápice, de 7 a 10, que eu tinha falado em novembro só, com o assopro de alguém está aqui, a gente vai se encontrar lá durante o prêmio Brastoas, lá no Festures em Gramado, para evoluir nessa conversa sobre ESG no turismo. Eram essas as informações que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha dado um pouco de luz, ou pelo menos gerado mais dúvidas ainda em vocês, isso é bom, sobre jornada ESG de uma forma geral e apresentando já os grandes resultados de um trabalho sério que vem sendo conduzido pela Ana Bicelli e por toda a equipe da Resorts Brasil. Obrigado, fico aqui à disposição. E daqui a pouco eu apresento a próxima pessoa aqui de novo, tá bom? Boa tarde a vocês.